estudou em tal colégio, fez tal faculdade, é muito forte ainda essa questão. E aí, em função disso, é que a escolha da escola é muito séria para os pais, porque os pais acham que vai definir a vida do filho. Então, definir aonde eu vou colocar o meu filho quer dizer o que esse filho vai ser quando crescer, assim, que tipo de vida que ele vai ter, sucesso ou não. Então, o grau da complexidade para os pais definir, escolher uma boa escola nos critérios dele, né? Agora, falando um pouquinho desses critérios, nessas pesquisas que você realizou, se você pudesse hierarquizar critérios, você conseguiria? Quais são os critérios comuns? É muito fácil, não, é muito claro, porque assim, hoje em dia em São Paulo, não tem dúvida, localização e preço é fundamental. Então, ninguém mora na Zona Leste e põe filho na Zona Sul. Ninguém, isso é impossível. Você pode ter o melhor nome, mas não se faz isso, porque 2 horas de trânsito para virar cidade não dá. Então, no mínimo, você está na mesma zona. Então, os pais, em geral, começam por aí, sabe? Estabelecem um raio, onde eu moro, até onde eu vou. Então, estabelece um raio e, assim, quanto de preço que eu quero pagar. As escolas, em geral, não variam muito. Elas têm 3 níveis, assim. Então, elas definem, na Zona Sul tem essa, que são as boas, que eu me identifico, e aí eles vão procurar, né? E aí então, primeira parte, o primeiro critério é preço e localização. Nesse segundo momento é que o pente fino, porque aí é que os pais vão conversar, vão à escola, conhecer a escola, para ver se vão colocar nessa, naquela ou naquela, e vão ver o que eles gostam mais. Aí é que o divisor de águas, aí que é a dificuldade dos pais, né? Qual é o grau de consciência dos pais em relação a métodos pedagógicos? Baixo? Médio? Na verdade, assim, a gente teve muito tempo, assim, os educadores, uma coisa muito grande de tentar explicar para os pais quais são os métodos, o que existe. Então, essa história de se popularizar o que é o construtivismo, o que é o método Montessori e tal, mostrar muito isso para os pais. E a gente culpa os pais porque não entendem. Mas, na verdade, o grande culpado são as escolas. As escolas é que não conseguem mostrar o que elas fazem, como se diferenciam uma das outras, né? Então, elas não conseguem explicar para o pai, mostrar qual que é a diferença. Por que você tem que colocar o seu filho aqui? O que aqui tem que é melhor do que ali, na escola vizinha? Essa é a tarefa da escola e não é do pai entender. Porque quando a gente vai a um médico, a gente não precisa saber se o médico tem tal formação, qual é o que ele estudou. Você confia, e você vai, se você gosta, você confia, e a partir do que ele te mostrou e se ele te convenceu ou não. Então a escola precisa um pouco fazer isso, né? Mostrar para esses pais como que ela consegue chegar onde ela pretende chegar, né? Ok. Sandra Caetano? Pois temos umas questões interessantes aqui já. Estão aí no chat, aí como é que está a participação dos nossos internautas? Está começando a esquentar aqui a participação no chat. A gente está falando um pouquinho da escolha, né, da escola, para os pais, da escola dos filhos. O Paulistano quer saber o seguinte: por que os pais de hoje querem jogar a responsabilidade de educar os filhos na escola e professores? Eu acho que isso acontece bastante, né, Renata? Eu acho que teve uma questão da sociedade, né? As famílias, agora a mulher principalmente, foi para o mercado de trabalho. E ela não tem mais tempo de ficar o tempo inteiro acompanhando a lição de casa, ficar se dedicando ao filho, à educação do filho. Então, ela divide essa educação com a escola. Lógico que também, assim como a gente está também tendo que acertar esse ponto. Então, não dá para ser da escola, não dá para ser só da mãe. Tem que ter uma divisão. A escola também fala, olha, esse pedaço não é meu. Esse pedaço é seu, da família. Isso depende de você, isso você precisa fazer com seu filho. Mas tem mesmo uma tendência da família delegar totalmente. Isso depende da escola. E a escola também tem que fazer o seu papel, que é falar, olha, até aqui a gente vai. Depois disso, não é mais papel nosso. Exatamente. Por falar em educação, José Donizete complementa, falou assim, teve inclusive aquela história, né, da professora que apanhou do aluno e depois da mãe do aluno. O ápice da falta de educação. Que revela muita chave, a falta de né? liderança também, né, do professor, quer dizer, é realmente complicado.
Pois é, aí assim, é complicado porque daí é o pai, é a família apoiando o filho no que está nessa relação com a professora, né, de desrespeito, de desacato, e a mãe também dando esse endosso, avalizando a atitude desse filho, né? Então... Agora, Renata, outra questão também que se coloca é o seguinte, as escolas, muitas vezes a gente vê aí as escolas, principalmente as escolas mais da linha, digamos, comercial, né, tipo Objetivo, Angra, essa coisa toda, fazendo muita propaganda da questão da FUVEST, né, não sei quantos aprovados na FUVEST, passam, e até essas escolas, elas pegam os alunos, dão bolsa para os alunos que vão bem nos testes de vestibular, essa coisa toda, e aí também aconteceu a questão do Enem, né, surgiu o Enem, eu queria que você falasse qual é o impacto que essa propaganda, essa comunicação que fala que aprovou mais na FUVEST, os pais, imagino eu, têm aquela preocupação com a questão do filho entrar na faculdade, sem dúvida, né? Então eu queria que você comentasse um pouco dessa preocupação do pai com o filho entrando na faculdade, qual o impacto que essa comunicação que bomba todo ano, fica marcando, né? Olha, entrou não sei quanto, aprovou não sei quantos na FUVEST, e a questão do Enem, como é que impactou, como é que se o pai se preocupa com esse desempenho da escola no Enem ou não? Com certeza, mas eu acho que a questão do Enem foi uma ação muito benéfica para as escolas, porque eu acho que teve um outro jeito desses alunos e das próprias escolas reverem os seus métodos e até formas de trabalhar algumas competências, como os educadores chamam, né? Então deixa de ser uma coisa de ensinar português, ensinar matemática, fazer para passar no vestibular, e sim, o Enem passa a exigir que o aluno saiba escrever, que o aluno saiba compreender um texto. Então eles exigem algumas coisas que não são só treináveis, né? Então não é você decorar que ele vai conseguir passar no vestibular. Então é uma forma mais interessante de trabalhar com a educação, que acho que a educação brasileira ganhou muito, as escolas ganharam muito, os pais ganharam muito, então acho que foi um salto qualitativo que a gente teve nos últimos anos mesmo, né? Agora mudou, né? Então, antes a gente tinha escolas que aprovam no vestibular, hoje a gente tem como um ranking das escolas que se deram melhor no Enem. Então, esse ranking também já foi muito questionado, porque antigamente as escolas mandavam só os seus melhores alunos para responder essas provas, para participar, e daí eram bem colocadas. Hoje em dia, o Enem já está também conseguindo pesar isso, então ele já calcula quantos alunos fizeram a prova para daí dar esse ranking, mas é um norteador para os pais. Então, como eu falei, a localização e preço é um norteador, e o ranking também, hoje em dia, ele norteia o pai. Então, se ele mora perto das escolas que estão lá em cima, com certeza ele vai querer que seu filho estude lá. Então, para ele é uma coisa, é tranquilizador, porque ele acha que é sucesso garantido. Então, ele vai pôr. O que acontece? É uma coisa interessante. O pai que tem filho pequeno, ele quer resolver esse problema de escolher a escola uma vez na vida. Ele tem a ilusão de que se ele coloca o filho pequenininho numa escola dessas que tem continuidade, que vai de 3 anos até 18 anos, 17 anos, ele está livre. Então ele não precisa mais passar por essa decisão, essa escolha, passar a peregrinação de escolher. Então ele vai lá e resolveu, né? Aí, então ele tem um olhar ele está pondo pequenininho na escola, o filho tem 2, 3 anos, mas ele está preocupado com a aprovação desse filho no Enem, no ranking dessa nota da escola no Enem e a aprovação no vestibular. É o pai que mais olha para aprovação, para esse ranking. É o pai de criança pequena, por incrível que pareça, porque devia ser lá na frente, mas não. Aí, com o passar do tempo, esse pai vai entendendo que não dá, que não é só, não depende só da escola. Esse filho não vai ser um ótimo aluno porque ele está na melhor escola de São Paulo. Tem o filho, tem o pai, tem a personalidade, um monte de outras coisas aí que interferem, né? Se o menino gosta de estudar, se não gosta, se o pai exige, se não exige, se eles
família, também viajam todo fim de semana, tem um monte de atividade, ele não está ajudando esse filho a ser ótimo aluno, não vai contribuir, né? Então, tem muitas coisas. Aí, com o passar dos anos, vai baixando a expectativa dessas famílias, então eles vão considerando outras coisas, eles entendem que não existe uma escola perfeita, e ele vai exigindo outras coisas da escola, né? E aí ele vai também avaliando e vai considerando que tem outros elementos para pesar. E aí ele pode até avalia que, olha, não é bom para o meu filho ficar nessa escola, talvez seja melhor ficar nessa aqui. Então aí ele vê outras alternativas que também são interessantes, né? Aí o pai, já do ensino médio, que já tem filho com 15 anos, ele já está pensando sim no conteúdo, ele está pensando no que é importante que o filho saiba, que o filho tenha de bagagem para tocar a vida, né? Então é uma outra necessidade que esse pai tem. Mas a gente tem como norteador essa questão do quanto que está preparando. E isso é uma coisa importante, porque no frigir dos ovos a escola existe para isso. Então ela precisa preparar esse aluno para a vida, academicamente, ele precisa saber português, ele precisa saber matemática, ele precisa ter condição de manipular dados, que ele lê num jornal, precisa entender um gráfico, isso é importante sim, né? Que muito tempo ficou destinado a, não, é muito mais importante ele estar preparado para a vida, ele saber se relacionar, então se relegou um pouco essa coisa do conteudismo, né? Que hoje em dia não, já voltou também a ter valor. A gente vê casos engraçados também, às vezes do pai os pais idealizam uma escola, determinada escola para o filho, e o filho não se adapta a essa escola. Muito comum, muito comum. E os pais insistem porque idealizam, acham que aquela escola é uma escola perfeita para o filho, e o filho repete aí aquela confusão toda. O filho deles, na verdade, também, né? Foi bom para mim, não necessariamente vai ser bom para os meus filhos. E aí tem isso, por uma questão de logística, tem 3 filhos, eu quero pôr os 3 na mesma escola, só que eu tenho um filho que não vai bem nessa escola, e daí? Então eu tenho, sim, que adaptar esse filho e colocar em outro lugar. Então, também é muito complicado isso, assim, eles terem que se haver com essa dificuldade, né? Mas, Renata, uma pergunta, uma curiosidade minha aqui. Nessas pesquisas todas que você fez, você conversou aí, imagino, com centenas de pais, né? De maneira geral, a tua percepção, o grau de consciência, de envolvimento dos pais com essa questão da escola dos filhos, é alto, é médio ou é fraco? Eles gostariam, mas eles não conseguem. É fraco. É difícil, é bem difícil. Mas é assim, eu não ponho culpa nos pais, eu ponho culpa nas escolas, porque eu acho que a dificuldade é conseguir se comunicar. É muito difícil, a escola tem que ter o cuidado, tem que aprender a se comunicar com o pai. Porque eu não preciso ir longe. Você é pai. Você já foi em reunião? Não, na verdade eu não sou pai. Você não é pai? Mas eu tenho todos os meus amigos, amigas, etc. Tal, são pais. Assim, na convivência em geral que eu percebo com amigos, com amigas, com irmãos, irmãs, etc. e tal, o que eu percebo é que assim, a postura generalizada, né? Lógico que tem exceções, mas assim, escolhe a escola, coloca o filho e ponto. Não, mas assim, o que eu digo é que tem que aprender a se comunicar, porque se você vai numa reunião de pais é a coisa mais chata do mundo, em geral, assim, é muito difícil. É que nem reunião de condomínio. É muito chato, as escolas não conseguem fazer uma reunião legal. Eu não entendo por quê, se não conseguem fazer uma reunião interessante.